Reaberta a sessão, passamos para a ordem do dia. Comunicação. Esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e essa terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei PL 0007/2024, de autoria do deputado Fernando Klerling, dispõe sobre a proibição da circulação de veículos transportadores de produtos perigosos entre os municípios de Joinville e Campo Alegre, do trecho rodoviário estadual de Santa Catarina, SC 418, Serra Dona Francisca, no estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto está pensado o PL 0008/2024. Pedido de informação de iniciativa de número 0141, de iniciativa do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do cumprimento das metas previstas no Plano Estadual de Saúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções. Moção número 0155, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando apelo ao ministro da Infraestrutura pela ampliação da ponte sobre o rio Ponte Serrada, localizado na BR-280, no perímetro urbano do município de Ponte Serrada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 528 a 539. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Inscrito para falar, o senhor deputado Sargento Lima, a quem concedo a palavra pelo prazo de até 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente Rodrigo Minotto. A Assembleia hoje muito feliz. A posição do senhor hoje assumida aqui nessa casa, que pode ter absoluta certeza, todos os colegas e pares do senhor aqui se sentem honrados de vê-lo nessa cadeira na tarde de hoje. Muito boa tarde, senhores deputados. O motivo que me traz à tribuna é uma preocupação, deputado Jair Mioto, do que vem-se totalmente ser uma crescência no diferencial do que existe, daquela mídia que tem uma preocupação em passar a verdade, aquela mídia que se preocupa em levantar fatos, aquela mídia que se preocupa em trazer algo que é relevante, uma mídia que se preocupa em trazer algo que é útil e que é informativo, totalmente diferente de uma realidade que a gente vê por outro ângulo, uma mídia que não passa de uma empresa de publicidade que vive às expensas de interesses voltados a trazer uma sensação de intranquilidade e que, muitas vezes, de forma irresponsável, acabam maculando a imagem de bons brasileiros. Isso causa uma preocupação muito grande. Óbvio que nós temos em Santa Catarina excelentes profissionais de comunicação que sabem qual é o seu papel na hora de transmitir a notícia, a utilidade que ela tem para aquele que a recebe. E, por outro lado, a gente vê pessoas que estão interessadas em saber, em lucrar, principalmente nesse período pré-eleitoral que nós vivemos. Eu tenho certeza que isso traz constrangimento e vergonha para os bons profissionais. Eu tenho absoluta certeza disso. Quero fazer justiça ao fato de que, cada vez que a gente abre as nossas redes sociais e vê lá prints de jornais que são conhecidos por derreter imagens de pessoas idôneas, de pessoas que não passaram por um crivo de justiça, mas já são condenados antes disso. Quero falar de um grande
colega, parceiro, um grande companheiro, um correligionário de partido, que é o Zé Trovão. Eu fico imaginando como que fica a alma, como que fica o pensamento, como que fica o sentimento de uma pessoa que vê ressuscitado um processo que remota da época das paralisações, deputado Gessé, do 7 de setembro ainda. E vamos avaliar aquela paralisação dos caminhoneiros, que contou praticamente com o apoio de todos os brasileiros. Isso é fato. Nós vimos isso no apoio em massa que foi cedido aos caminhoneiros naquela época. Pessoas que se movimentaram para levar etapas de alimentação na rodovia, de oferecer algum tipo de conforto para eles, que aplaudiram, porque viam realmente que era uma necessidade naquela época, que levou esses profissionais da estrada a parar e paralisarem suas atividades. E que muitos que aqui agora estão nessa casa, e inclusive agora também se projetaram como deputados federais, utilizaram de imagens daquele fatídico 7 de setembro, onde começou as paralisações. E isso ninguém quer abordar. É muito doce falar, eu sou de direita, eu sou bolsonarista, eu quero utilizar essa logomarca, essa grife no meu santinho, eu quero ter o domínio sobre essa bolha. Para angariar votos, é muito tranquilo para alguém querer isso aí. Mas na primeira oportunidade aplaude uma mídia sensacionalista, descompromissada com a verdade, destruindo a imagem de um brasileiro. E faço referência diretamente ao deputado Zé Trovão. Vender jornais às custas da desgraça alheia é muito triste. Macula o nome do jornalismo brasileiro e macula as imagens de todas as pessoas que apoiaram aquele movimento. Muitas pessoas usaram imagens do dia 8 de janeiro e daqueles que antecederam dos acampamentos em frente a quartéis como material de campanha. Muitas pessoas usaram, inclusive pessoas que não são do partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas se a situação me favorece, eu estou do lado da direita. Se a situação não me favorece, eu estou no centro. Se a situação não me favorece ainda mais, eu vou para a esquerda. E é por isso que muitas vezes eu digo e repito, inclusive em reuniões nossas, que eu até elogio o posicionamento da esquerda, que tem um posicionamento político, e não sou eu que vou julgar se ele é certo ou se ele é errado. Mas o que a gente não pode fazer, deputado Gessé, é ser refém de vendedor de jornal, é ser refém de revendedor de recorte, que sem o menor compromisso com a verdade, acaba destruindo ou tentando destruir uma imagem de uma pessoa e levando a discordância para dentro de um partido. Ora, existem crimes mais preciosos para se discutir do que uma paralisação, uma greve de um caminhoneiro. Existem crimes mais importantes para se discutir do que a depredação de patrimônio público. Não são esses crimes que trouxeram o Brasil, o país, na situação de ser considerado a capital mundial da corrupção. Não foram esses crimes. Não foi o escândalo dos caminhoneiros, não foi o escândalo de 8 de janeiro, que foi responsável pelo maior crime de corrupção da história da humanidade. Foi uma sequência de mensalão, de petrolão, por muito poucos tivemos o arrozão, por muito pouco. Então isso aí não foi o suficiente para colocar absolutamente ninguém atrás das grades, muito pelo contrário, para ter reconhecido uma absolvição, estarem aptos, inclusive, a concorrer agora em 2024 e em 2026.
mas depredar o patrimônio público no 8 de janeiro, participar de paralisações de caminhoneiros, isso aí foi o suficiente para indiciamentos. Ora, vamos colocar na balança, não é esse instrumento que tem na mão da justiça? Ou hoje em dia a balança ela só serve para pesar 40 gramas de maconha? Temos que considerar esse fato do que acontece no Brasil. Tenho absoluta certeza que os bons profissionais da imprensa se sentem envergonhados nos engarrafadores de notícia, que são pagos com dinheiro público para macular a figura de um político, e eu tenho orgulho, deputado Altair, de dizer que sou político e os meus colegas de trabalho aqui são. É uma profissão que exige muito do indivíduo. É uma profissão que exige dedicação e que muitas vezes você passa por cima dos teus próprios sentimentos para não destruir os sonhos de terceiros. Tenho certeza, presidente Rodrigo, que o senhor ajudou a construir várias nominatas, várias candidaturas a prefeituras, e as pessoas confiavam no respaldo que tinha da tua palavra para montar isso pelo Estado. Essa é a figura de um político. Agora, ficar entregue na mão de um boca de aluguel, ficar à disposição da opinião pública sem a menor fundamentação em cima daquilo que é verdade, quantas pessoas por isso passaram? Então fica aqui a minha solidariedade ao deputado Zé Trovão, que tem sido levantada a sua questão em relação a uma participação de uma atividade de 7 de setembro que culminou com a greve dos caminhoneiros, que quase todo mundo que está aqui dentro utilizou daquelas imagens nas suas campanhas e usavam isso como discurso de campanha. Eu estava junto, eu participei. E na hora H, poucos se manifestam e assumem o seu compromisso com a verdade. Parabéns aos poucos profissionais de imprensa que ainda se preocupam com o resultado daquilo que noticiam. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda em breves comunicações, inscrito para falar o deputado Sérgio Guimarães, pelo prazo de até 10 minutos. Presidente, boa tarde. Antes de eu falar no assunto principal, eu quero trazer uma triste notícia, que faleceu há cerca de meia hora na cidade de Tubarão, um dos mais bem conceituados médicos desse país, neurocirurgião, o Dr. Marcos Flávio Ghisoni. Infelizmente, as informações são de que ele estava passando por uma cirurgia na região do intestino e não resistiu. Dr. Marcos fez uma carreira brilhante na medicina, onde muitas vezes muitos pacientes saíam daqui para buscar tratamento fora, os próprios colegas diziam: não, mas onde é que você é? Sou de Santa Catarina, Tubarão, então volte lá que você tem um dos melhores profissionais na área médica, na área da neurocirurgia. Então ficam os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos pelo falecimento do Dr. Marcos Flávio Ghisoni, que faleceu nesta tarde na cidade de Tubarão. Pois bem, mudando um pouquinho de assunto, gente, está marcado para o dia 2 de agosto, deputado Júlio Garcia, a inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis, depois de 12 anos de atraso. Mas, hoje de manhã, nós somos pegos de surpresa com a paralisação de parte dos trabalhadores das obras do contorno viário ali na região de Governador Celso Ramos e Biguaçu, por falta de pagamento da autopista Litoral Sul, às empresas que lá estão prestando seu trabalho, prestando os serviços. Então, fica a minha pergunta: 12 anos de atraso, dia 2 de agosto é a data para a inauguração dessa importante obra. Será que vão entregar? Fica esse questionamento. E nós vamos para cima da autopista Litoral Sul, vamos para cima do Ministério Público do Trabalho para que isso seja resolvido o quanto antes e a Arteres
faça o pagamento às empresas que lá estão executando os trabalhos. Eu tive contato com alguns trabalhadores, onde eles prestam serviço para essa empresa, são funcionários dessa empresa, e a dívida passa de R$1,5 milhão. E lógico que os trabalhadores pararam as atividades, porque querem receber o seu salário com mais em dia, e estão certos. Agora, o que não pode é a Artérias Autopista fazer isso, e nós ficamos agora com essa dúvida. Primeiro que já há dúvida se de fato vão entregar no dia 2 de agosto ou não. E agora, com essa paralisação de parte dos funcionários ali na região de Biguaçu, governador Celso Ramos, nos preocupa e preocupa muito, porque nós estamos falando de nada mais, nada menos de mais uma década de atraso, 12 anos, nós sofrendo. Enquanto isso, o dinheirinho caindo, pim, 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 todo dia no pedágio da Autopista Litoral Sul. Ou é no dinheiro ou é no débito, não tem conversa fiada. Dinheiro eles têm. O que está faltando para essa empresa é vergonha na cara e tratar o catarinense com dignidade e respeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sérgio Guimarães. Quero aproveitar também essa notícia que Vossa Excelência acabou de reportar sobre o falecimento do doutor Marcos Ghisoni, médico, renomado cirurgião, neurocirurgião do Brasil, da América do Sul, da América Latina, porque eu conhecia e me comove esse momento, porque eu sei do seu trabalho, da sua forma de ser, da pessoa humana que era o Dr. Marcos Ghisoni, atendendo até altas horas da noite, quando muito de madrugada, as pessoas se socorriam a ele pela sua capacidade como neurocirurgião, uma pessoa, uma conduta ilibada, íntegra, e coloco aqui os meus sentimentos, que fique registrado a toda a família, e tendo aqui um amigo, um colega, seu filho, Marcos Ghisoni Filho, que trabalha junto conosco na corregedoria desta casa. Então, quero também registrar meus sentimentos a toda a equipe médica, a todos os médicos que compartilharam de muitas emoções, vitoriosas cirurgias que o Dr. Marcos Ghisoni fez, e também a minha solidariedade e os meus sentimentos de pesar a toda a família. Muito obrigado, deputado Sérgio Guimarães, pelo seu pronunciamento também. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária, conforme calendário especial, para amanhã, às 10 horas da manhã. Está encerrada a sessão.